Oi, gente. Deixa eu dar uma arrumada aqui nessa camisa. Hoje estamos sim, transmitindo pelo Facebook, né? E estamos pelo Facebook também, gente, e pelo Instagram. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, Gabi, todos bem-vindos aí. Que bom, gente, vocês estão fazendo parte dessa caminhada conosco. Você que nos assiste aí pelo Facebook, pelo Instagram, nós agradecemos muito a todos vocês. Estamos aí mais uma vez nos reencontrando com tantas emoções envolvendo dia a dia, que muitas vezes a gente até se sente cansado, né, gente? Mas é preciso aprender, se fortalecer espiritualmente, e tudo tem seu tempo para vencer tudo. Deus conhece a nossa necessidade e sempre nos dará a força para enfrentarmos os desafios que surgirem. Não é fácil em época de pandemia, né? Ocorre que temos pressa. As pessoas perguntam: "Ei, vai abrir quando, Pedro, no CECEI?" Gente, a gente está aguardando a espiritualidade nos dar uma informação mais contundente, bem como também a parte da Secretaria de Saúde e todos os órgãos aí que regulamentam aí essa liberação, né? Então a gente pede aí paciência a vocês, tá? E vamos esperar, né, gente? Vamos saber esperar. E muitas vezes a gente não sabe esperar, né? A gente tem atitudes impensadas, desesperadas às vezes. Por isso a importância de vigiar e orar constantemente, para que tenhamos sempre a inspiração do alto, do nosso mentor, do nosso anjo guardião, a paz dos Espíritos que está sempre trazendo essa riqueza de amor. E não está lá, gente, está dentro de nós. E o Evangelho de Jesus é o caminho para isso. Coragem, né? Desistir jamais. Deus está nos amparando nas batalhas atuais. A pandemia realmente nos trouxe um momento de reflexão para uma nova renovação. Não devemos temer, mas realizar uma ampla reflexão do sentido de nossa existência. Esse é o momento para isto. E você está fazendo isto? Essa transformação moral? Nossa alma anseia isso. Nossa alma anseia a felicidade, né? E você aí do Facebook está cuidando espiritualmente? Você está sofrendo? Saiba que o sofrimento passará. Passará. Mas, gente, tantas fobias, né? Que nós estamos desenvolvendo aí, agitação. E aí vem na nossa porta a ansiedade. E vai refletir uma coisa chamada depressão. Esse é o cansaço da alma. Quando ele entra em depressão. Precisamos nos aproximar de Jesus. Precisamos voltar e sentir a paz de Jesus para que nós possamos vencer a pandemia. É preciso, primeiramente, silêncio, oração. Nós não estamos acostumados com isso, né, gente? Estava acostumado com aquela correria do mundo, né? Não tinha tempo para nada, para a família, para ninguém, né? E aí, gente, cai essa surpresa para todos nós, né? E nós estávamos aqui realmente dizendo que temos fé. Se temos fé realmente, vamos ter um bom resultado, porque vamos passar por isso tranquilo. E tenha certeza, se está confuso, desequilibrado o momento para você, e você está nos flagelos da vida, causando aí muita coisa em você, pare. Vamos buscar o alívio no Cristo e vamos falar hoje sobre a mediunidade, o despertar, o afloramento da mediunidade, a eclosão da mediunidade. Vamos falar nada mais do que os desequilíbrios emocionais que estão hoje, que estão afetando também na mediunidade. Gente, eu não esqueço de Jesus. Ele é a fonte de tudo, é a luz de tudo.
assim será a nossa alvorada de paz e de amor. Vamos pedir para Ele, na nossa oração, que nos guie, que nos encaminhe para o melhor que há de vir, para que nós possamos vencer. Ore comigo e creia. Vamos buscar o pensamento elevado ao Senhor, deixar a nossa vida mais feliz, imunizar mais o nosso corpo físico. A oração ao Cristo cria um círculo de força positiva, anulando tudo que é dor, desespero, medo, assim permitindo, eu quero pedir a você que busque a sua irradiação, que atrai o que pensa. Vamos pedir a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Filho de Deus, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Eu peço por todos vocês que estão nos acompanhando na nossa live, aqui pelo Facebook, pelo Instagram, nós pedimos por vocês, meus irmãos, que nessa tarde a gente possa entender melhor o despertar da mediunidade. E o que significa o despertar da mediunidade? Leide, Lu, Jusce, todos estão aí, Gabi, vocês estão no Facebook também, sejam todos bem-vindos. E qual o significado da eclosão da mediunidade? Para vocês, o que será isto? Por que acontece isso? Nós fizemos algum pacto? Nós pedimos isso? E no momento mais incerto acontece? Gente, o despertar da mediunidade se faz necessária para que nós possamos acordar para aquilo que nós planejamos com Cristo. Há muitos lá atrás, quando Jesus colocou a condição de voltarmos, e Ele deu 5 talentos a um, 3 a um e 2 a outro. Lembra essa história que ele falou em parábola dos talentos? E aí, quantos talentos Jesus deu para você? E o que é que você está fazendo com esses talentos? O que é que você está fazendo com esses talentos? Eliane, boa tarde. O que é que você está fazendo com esses talentos? Então, nós aqui, muitos de nós, estamos escondendo os nossos talentos. Quem é que quer se voltar para Jesus e caminhar com Ele na ajuda do próximo? Abandonar aí a família, o lar, muitas das vezes, para estar com o próximo, ajudando o próximo. Quem de nós vamos chegar a isto? Então, gente, vem aí os sintomas e os sinais quando essa eclosão da mediunidade acontece. Porque o despertar da mediunidade não vem só com as dores emocionais. Vem também aí com os chamamentos. Porque nós vamos entender depois lá na frente as mediunidades naturais, que muitos de nós, a mediunidade de missão e assim por diante. Então, os primeiros sintomas que nós sentamos basicamente quando o despertar da mediunidade está aqui, no estômago. Aí a pessoa começa a perceber situações indigestas, vem prisão de ventre, gases ali, né? Ali vem a dor, a fome, uma fome que não passa, uma sede excessiva, uma fraqueza, uma dor de barriga que parece que você comeu alguma coisa que fez mal. São os primeiros sintomas nossos, é justamente no chakra gástrico, que os espíritos inferiores, sofredores, se aproximam de nós
e traz essas situações e esses sinais. Ô Pedro, como é isso? Tem gente que tem até edemas, gente, no corpo, na pele, tem inchaço no corpo, tem arritmia, são vários sinais que acontecem. Mas para que nós possamos entender melhor aonde está essa mediunidade, vocês podiam perguntar para mim: Pedro, eu sou médium, e onde estão essas mediunidades, essas faculdades? Vamos entender logo que nós somos esse corpo físico? Não, nós somos corpo físico, corpo duplo etérico, que liga esse corpo físico a um outro corpo chamado corpo perispiritual, aonde estão os chakras. O duplo etérico, ele é a ligação do corpo físico com o corpo perispiritual. Quando essa energia, que parece um corpo, se desfaz, sai, nós nos desligamos do corpo perispiritual. Então, as faculdades que a gente tem no corpo físico para enxergar as coisas materiais, física é visão, audição, olfação e tato, que é a glutação. São 5 sentidos para a gente perceber o mundo material, até enquanto descobrir o 6º sentido, que está aqui no meio da cabeça, que nós chamamos de glândula epífise pineal. Este aqui é o 6º sentido, que aí vem o despertar da mediunidade, é através da glândula pineal, pelo 6º sentido, porque na última ceia do Cristo, ele disse para todos nós: se me amares, estareis com vós, rogarei a meu Pai, que envie um Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que estarás com vós, vós não vê, vós não ouve, mas vós sente. Como é que a gente sente os espíritos? Pela glândula epífise, pela aqui, ó, por essa glândula que está aqui, ó, e através do coronário, que é o chakra central da nossa cabeça, esses irmãos se aproximam de nós e aí a gente sente a presença deles, porque todos nós somos médiuns segundo Jesus. Como é que a gente vai sentir o Espírito Santo? Pelo 6º sentido, ok? Não é pelos 5 sentidos, nós sentimos pelo 6º sentido. Então, quando tem aqueles sintomas mais sutis, como mal-estar, uma inquietação, alguns transtornos que, graças a Deus, a psicologia no Brasil, que só tem 50 anos, metade de um século, trouxe para nós algumas definições que muitos não sabiam o que era. E muitas dessas definições estão ligadas à mediunidade. Então, exaltação da personalidade, sensações desagradáveis no organismo, arrepio, vulto passando, animosidade de algumas coisas, a água fica aberta lá, pingando lá no banheiro, decorrência de muitas coisas, de presenças espirituais. Esses sinais são bem nítidos para você que está me ouvindo, que está me vendo aí. E mesmo assim, a gente ainda não consegue compreender que esses sinais estão ligados à nossa mediunidade. No nosso corpo físico, tem do nosso lado direito o fígado, que é o faxineiro do corpo. Esse fígado, ele produz ectoplasma. E esse ectoplasma, os espíritos pegam esse ectoplasma e pegam uma chave sua, alguma coisa sua e some com ela. É pelo ectoplasma, quando você faz uma prece para aquele ente querido e pede paz e emana um copo com água para ele, os espíritos plasma e levam até ele. O ectoplasma também, os espíritos pegam esse ectoplasma, pega uma pedra jogando assim na sua casa, toca fogo. Tem esses fenômenos que a gente fica ali sem entender. Agora nós entendamos que isso tudo está ligado pelo ectoplasma, pelo fígado que produz isso. Então, gente, os sinais são bem nítidos. Quem é de vocês tem aqueles pesadelos pavorosos noturnos e acorda cheio de suor, uma sudorose muito forte, um ataque cardíaco sem motivo nenhum, e às vezes está numa fila do banco e aí dá aquela fobia, ou tontura, querendo cair, querendo sair dali. São sintomas, são sinais da mediunidade. E aí a gente vai para o psiquiatra, para o psicólogo,
e eles vão justamente trabalhar um distúrbio em você. Já existe CID para tudo, né, gente? Então, temos que melhorarmos a nossa forma de pensar, porque senão, gente, o primeiro ponto nosso de inquietação íntima vai trazer aí uma ansiedade, muitos arrepios frequentes, muita situação. A gente começa a surgir coisas inesperadas na nossa vida, e esses sintomas, gente, geralmente pertencem aí a obsessores. A gente começa obsessões simples, que requer cuidado, pertinente à sua educação e à prática mediúnica. Precisa parar para que você não entre para uma obsessão fantasiosa e depois subjugada. Todo indivíduo que apresentar qualquer sintoma desse tipo, também não deve esquecer de pegar psicologia, como eu falei, mas buscar a doutrina espírita, gente, ou uma pessoa com equilíbrio pessoal, com conhecimento, para te orientar para o estudo. Eu lembro que quando eu despertei e fui para uma pessoa, ele disse para mim: olha, você tem correntes, olha, você precisa trabalhar. Meu Deus, corrente. Corrente para mim, né, aqueles elos, eu imaginei até aquela corrente pesada, porque eu passava por muitos problemas, um peso nas costas, estou carregando alguém, era uma coisa incrível, gente. Dores pelo corpo, tive uma doença que me acamou por mais de um ano, fiquei sem andar, sem comer, basicamente comia muito pouco, só líquido, esperando o dia de partir, e o pessoal sempre fala que eu fui pau de goiabeira, nunca quebrei, não fui, não era o momento de eu ir ainda, né, gente, tinha que ficar aqui para falar com vocês, né. Então, esses sintomas, Jesus sempre elucidou para nós, sempre, através, quando ele faz essa historinha dos talentos. Então, o que você veio buscar aqui? Grande número de portadores da mediunidade, médium somos nós, que está entre, médium, metade, entre o céu e o mundo espiritual, entre a terra e o mundo espiritual, médium. E mediunidade são as faculdades de ouvir, de ver, e assim por diante. Lembrando que nenhum de vocês, são poucos de nós, que vamos ver os espíritos pelos olhos físicos. Olho, nariz, boca e ouvido é para o material. Você pode até ver com os olhos, se for um vidente, mas a clarividência é de dentro de você. Você escuta o espírito dentro de você, você pensa que é você. Não pense que você vai ouvir o espírito por aqui. Você pode ouvir zumbido, zum, eles passando. Você pode até ouvir. Mas as faculdades mediúnicas, gente, elas estão ligadas ao corpo perispiritual, aos chakras. Aos chakras. A gente precisa buscar entender esses distúrbios que estão aí sinalizando por vocês. Sinalizando por vocês aí. E eu pergunto, a faculdade mediúnica pode produzir distúrbios comportamentais? O que é que vocês acham? Ter a faculdade mediúnica, posso ter distúrbio? Eu posso ter algum distúrbio? Posso, gente. Se eu não estudar, se eu não melhorar, pode virar um distúrbio emocional. Ah, Pedro, então eu sou médium, você diz que eu sou médium, né? Todo mundo é médium. Então, os médios são indivíduos que evoluem intelecto e moral, porque tem cada médico que sabe as histórias das pessoas todas, né? Sabe tudo lá para frente, não é isso? Não tem médium que é assim, que são danados, sabe tudo a gente, né? A gente pergunta a pessoa e assim por diante. Sim, eu falei, a pessoa está perguntando. Olha, o médium é toda pessoa que sente, que percebe, além do físico, um grau qualquer de uma presença do espírito. A gente pode considerar médium, mas eu falando Pedro aqui, pela conversa de Jesus conosco, todo mundo é médium. Allan Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo 14, ele traz que, no questão 159, que toda pessoa que sente, que percebe a influência dos espíritos, é médium. Então, o que é que não percebe? Então, Pedro, espera aí. Esse afloramento, essa eclosão, esse despertar da mediunidade, tem uma época para acontecer isso? Gente, pode ser numa criança? Pode. Pode ser num adolescente? Pode. Pode ser num adulto? Pode. Pode ser num maduro? Pode. Pode ser num ancião? Pode.
Então, essas faixas que vai acontecer a mediunidade, o despertar, entendeu? Depende do grau de comprometimento de cada um. Depende. Eu falei a você de 17 anos, eu fiquei acometido. E foi o despertar da mediunidade. Foi pelo sofrimento, infelizmente, todos nós. E o despertar é espontâneo, gente. Não é um espírito que fez aquilo ali na gente, não é disso. É espontâneo, vem no tempo certo. De modo que a faculdade se manifesta aí, às vezes, com muita violência em determinado indivíduo. E se for para esse lado do Nordeste, sertão do Nordeste, gente, que muitos espíritos ainda não têm ainda a educação das coisas, numa manifestação, numa comunicação espiritual, vem muito forte a energia desse espírito. E são de várias ordens. Nós sabemos as ordens dos espíritos. Não é isso? Então, são 3 ordens. Então, em uma dessas ordens, se vier um espírito de uma ordem muito inferior, a gente às vezes não consegue. O médium sofre no seu campo carnal, muito. Pedro, eu não queria mais essa mediunidade, eu não queria essa faculdade. Quem é que não fala isso? Que não queria pagar esse mico, que não quer essa faculdade mediúnica? E por quê? Qual o surgimento dessa mediunidade em mim? Por que em mim Deus escolheu logo a mim? Escolheu a todos. Agora são poucos que vão se sentir discípulos de Jesus, que vão realmente abandonar o ter e começar a querer ser. São poucos. E aí, gente, Pedro, eu não queria. Então, a mediunidade parece um transtorno mental. Não é. E também não é um transtorno no organismo, porque a mediunidade, a faculdade mediúnica, ela se desenvolve no organismo. E não tem como tirar de você. Olha aí o convite de Jesus para você, para ser discípulo dele. Não precisou você reencarnar há 2000 anos atrás, como a gente teve a presença de Jesus aqui na Terra, né? Não precisa você reencarnar há 2000 anos atrás. Você está reencarnado agora e Jesus está te convidando para ser discípulo dele. E aí? Está preparado? Como está aí, gente? Está preparado? Pedro, tenho medo, e aí eu tenho que estudar mesmo, tenho que trabalhar, é isso que você falou mesmo. Gente, essas pessoas que falam que você tem corrente, tem que trabalhar, mentira. Jesus não quer seu trabalho, Jesus quer sua colaboração, o seu amor, a sua caridade. Então não é trabalho tem que ser pago. E a mediunidade não tem que ser cobrada de ninguém, não. Dá de graça tudo aquilo que recebeste de graça. Ele fala isso para nós. Então, gente, se ela desenvolve nossos órgãos, então esses chakras que dão em cima das glândulas endócrinas vão influenciar aí quando o chakra está desequilibrado ou bloqueado, porque vai estar em cima do órgão e a gente vai ver as doenças no corpo físico. Se o espírito não quer a faculdade mediúnica dele, é óbvio que não vai ser forçado, mas vai ter a decorrência da lei da causa e efeito. Vai sofrer no corpo físico. Não é que Deus está castigando, não, gente. É porque ele vai ser abertura para as obsessões. Exatamente, o médium é bipolar, às vezes, o Betânia, porque é uma informação emocional e fisiológica. São as duas coisas. Porque se a mediunidade é orgânica, está nos nossos órgãos, e também é emocional, porque se você desequilibra emocional, desequilibra o chakra, então o médium termina sendo, como você está falando, bipolar. Ora ele está triste, ora está alegre. Entendeu? E assim por diante. Só um minutinho aqui, que uma irmã mandou uma mensagem para mim aqui, que a avó dela partiu, acabou de partir para o mundo espiritual. E eu havia conversado com ela já ontem. Então, nós precisamos tranquilizar a nossa mente e entender que a mediunidade, a faculdade mediúnica, não é uma doença. Não é uma doença.
Ah, Pedro, você falou que é dos órgãos, então tem uma relação entre a mediunidade e o corpo físico? Tem uma relação sim, porque se o médium desequilibrado, com a sua faculdade mediúnica desequilibrada, vai ter vários sintomas semelhantes a estresse. E aí o estresse, pessoal, é uma elaboração maior de cortisol e adrenalina no nosso corpo físico, tornando as células mais propensas à ocorrência de uma lesão. Dores de cabeça, insônia, é isso mesmo. Então a transformação do pensamento, a alteração do pensamento altera as funções orgânicas do nosso corpo. E nós vamos produzir uma maior quantidade de cortisol, uma maior quantidade de adrenalina. A médica italiana Rita Levi, ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina na década de 80, ela demonstrou a origem da depressão. Não é interessante, gente? Olha, como acontece isso? Primeiramente, você recebe uma informação negativa, uma emoção negativa, ou uma informação pesada, como essa irmã agora me falou, que o parente dela desencarnou. Tem gente que pega isso aí e dá um impulso eletromagnético no cérebro, porque o coronário vai dar em cima da glândula epífise. A glândula epífise está em cima do hipotálamo. Então, na hora que se dá essa descarga eletromagnética, que dá em cima do chakra coronário, que é no corpo perispiritual, não é nesse corpo físico. O corpo físico vai estar a pineal, o sexto sentido, lembra? Mas no corpo perispiritual, afeta o chakra, que vai dar em cima, através do pretérito, vai dar em cima da epífise e do hipotálamo. E aí, pessoal, essa glândula pineal, ela vai receber um neuroquímico muito forte em cima dela. E essa energia muito forte vai dar no hipotálamo e vai dar em cima dos lobos, que controlam a visão, a audição e assim por diante. Vai aí ter um estímulo no sistema límbico da pessoa, e aí percebe nela a emoção. Aquela emoção retrancada, ela fica ali retrancada. O hipotálamo, ele secreta os hormônios aí sensoriais, que à noite nós produzimos melatonina. Mas nesse instante aí, gente, que você sentiu aquela energia negativa, então libera ali corticotrofina no hipotálamo. E isso aí vai produzir na glândula timo, que fica aqui, ó, que vai vir pelo sistema imunológico nosso, nessa glândula timo, produz aí um linfócito que vai fechar e a pessoa fica triste, murcha, xuxa, e isso vai produzir hormônio que atinge todo o corpo e as glândulas endócrinas do sistema imunológico. E aí, gente, tem uma glândula chamada hipófise, está aqui, ó, no centro da cabeça, que a irmã falou no instante aí. Pedro, porque eu sinto muita dor de cabeça? Porque esse desequilíbrio emocional vai chegar até aqui, começa aqui, desce para timo, sistema imunológico nosso, é um sistema, é um impulso eletromagnético, que a gente funciona com impulso eletromagnético. E aí, gente, começa aí o espírito, na obsessão dele, a atingir a glândula hipófise. Aí a dor de cabeça, que remédio nenhum passa. Você toma todo tipo de remédio e não consegue. Aí porque o ACTQH, que é a corticotrofina, que está presente aí nesse impulso, que é um hormônio estimulador, pessoal, das glândulas adrenais que nós temos. Isso aí, esse hormônio vai agir estimulando a hipófise. E aí, gente, uma dor de cabeça incrível. Essa captação não é material, nem é abstrata, é um impulso eletromagnético que ocorre aí, vai ocorrer várias situações no nosso corpo. Primeiramente, sudorose, a gente começa a suar as mãos, ataque cardíaco. A gente tem um instinto que o corpo parece que está desprotegido, ou a gente está sentindo vários tipos de doença. E aí as glândulas adrenais, que secretam os hormônios cortisol e adrenalina, esses hormônios vão começar a agir em várias partes do corpo da gente, através da corrente sanguínea, gerando o que nós estamos chamando hoje de estresse emocional. Quantas pessoas passando por estresse? Estresse é uma doença, gente. Mas antes dessa estresse aí, vem junto depois a ansiedade.
Aí a ansiedade desequilibra o chakra esplênico, o timo já está desequilibrado, está ligado ao cardíaco, e aí vai desequilibrar nas costas, no início da coluna, o chakra base, e aí uma dor de coluna incrível, que a gente pensa em fazer cirurgia, porque é uma dor forte. Então, nós precisamos mudar o pensamento, senão a quantidade de níveis elevados de cortisol no sangue começa a aumentar e o estresse sai de leve, nem para médio, vai para crônico. Deprime o sistema imunitário da gente, ou seja, diminui a produção de interleucinas, que são substâncias do sistema imunológico, necessárias ao bom funcionamento, tornando nosso organismo até sustentável para muita coisa. E aí, pessoal, aparece as úlceras, hipertensão, aparecem as gastrites. Entendeu? Vai aparecendo vários tipos de coisas, e aí vai até chegar à depressão. Aí, os sintomas se somaram, e o mau funcionamento de todos os órgãos, vem aí uma tristeza, um desânimo, uma dificuldade avariada. A gente fica no quarto, nem tomar banho a gente quer. Banho? Não. Quando chega um parente, uma pessoa em casa, a gente se esconde no quarto, não quer nem vê-lo. O que que a gente... Aí tem que começar a fazer o quê, gente? Mudar o pensamento. Como? Uma boa leitura, uma boa música, dar uma caminhada, fazer uma prece, fazer o evangelho. Isso começa a modificar a quantidade de cortisol que está agora na corrente sanguínea nossa. Precisamos mudar isso. Então, se você não muda, não dá uma intervenção nisso, você vai perceber a sua glândula pineal, as fibras nervosas, aí, passando os sintomas aí de um quase transe mediúnico, quase uma comunicação mediúnica. A gente está com a tontura, começa a cair, e vem esses traumas imediatos, porque a adrenalina está alta na gente, o estresse está alto. Então, traz à tona, aí, pessoal, forças extras no corpo humano, desviando o sangue para os músculos, retirando-os das vísceras para a pele, e aí a pele fica branca, os lábios ficam brancos, fica aí, aumenta assim, a pupila fica bem dilatada, aumenta a pressão arterial, principalmente aí, pessoas chegam com pressão que o médico falou assim, não é possível, isso é para estar tendo um AVC, 20/10, 20/9, e a pessoa, não, é a pressão psicológica, mas é espiritual. Então, essa adrenalina, ela vai aumentar a frequência cardíaca, e aí nos médios, pessoal, é um desconforto muito grande, é desagradável. Olha, para mim, está até na comunicação, a nossa fica acelerada às vezes, quando é um irmão ali que tem muito ódio, mas a gente sente que esse pensamento, essa emoção que a gente interiorizou dentro de nós, começa a produzir várias situações, aumenta o metabolismo, produz um calor no nosso corpo, e aí um maior consumo de oxigênio fica fraquinho, e o médico tem uma sensação muito grande de calor, às vezes está frio, ele liga ar-condicionado, liga tudo, porque está calor, porque a adrenalina do corpo dele está muito alta, por conta das emoções, dos pensamentos. E aí, gente, começa aí a estimulação de secreção de lacrimais, as lágrimas a gente começa a cair sozinha, O médico pode até chorar, porque está triste, mas às vezes chora sem necessário nenhum, porque ele começa a produzir uma estimulação muito grande, a adrenalina do nosso corpo aumenta, e aí aumenta a sudorose também, né? Aí os pelos ficam içados, a pessoa sente arrepio, então não está relacionado a frio nenhum. E ele começa a sentir sensações e descarga adrenalina muito forte, que como se fosse um transe mediúnico, que é, entendeu? E aí o nosso centro coronário, ele está aqui acessível, forte, e ele é o dominante da nossa consciência. Se você desequilibrar ele, que é muito difícil, é o centro que tem maior pétalas, tem 1000 pétalas, é muito difícil o desequilíbrio, mas se chegar a isto, aí você é para um psiquiatra e ele vai dizer que você está esquizofrênico, sente frio o tempo todo. Então, isso aí é a produção da adrenalina, Gabriela, entendeu? A gente fica nessa sensação de frio, outros com sensação de calor, e assim por diante. Então, o médio em desenvolvimento,
como se as mãos dele crescem, formiga, né, Betânia? Lembra? Formiga, a mão fica grandona, fica o cabeção tá maior. Eu mesmo não posso nem falar, né? Porque se no momento do desenvolvimento mediúnico eu sentir a cabeça maior, não vai ter muita coisa diferente. Mas que a cabeça pequena, a cabeção fica grande. Então, sendo cabeção maior, vem ideias diferentes que não é sua, frios, calor, entendeu? E aí a gente começa a sentir várias situações. Gente, a atuação dos hormônios secretados pela glândula hipófise aqui e pineal vai agir em todas as glândulas endócrinas, na tireoide, na timo, entendeu? Vai atingir essas glândulas, o pâncreas, entendeu? Vai atingir essas glândulas com maior potencial, e aí vem as dores nos ossos, entendeu? Porque tem uma leve sensação, porque esse eletromagnetismo que corre no seu corpo vai se somar, e aí vem problemas aí na suprarrenal, na tireoide, na gônadas, que é a glândula sexual, entendeu? E assim por diante. Quando eu fui fazer a palestra, e eu estava vendo aqui, que tem algumas perguntas, né? Eu estou vendo vocês falando também, perguntando aí, vocês aí do Facebook, né? Por que os médios têm aptidão diferente para diversos tipos de mediunidade? Tem médium que vem com evidência, com audiência, psicografia, desdobramento, dupla vista, não é isso? Psicofonia. Por quê? Porque depende, e importa aqui esclarecer a você, que depende do molde perispírito de cada um. Então, se você tem aí algumas faculdades, os seus chakras vão estar mais habilitados para isso. Lembra da Bíblia que diz assim, que Deus colocou um véu no passado? O que é isso? O chakra, ele abre e fecha como fosse um redemoinho, e tem no meio dele uma tela. E essa tela faz com que a gente não consiga entrar no corpo perispiritual e enxergar o que está no mundo espiritual tão fácil. Porque tem essa tela impedindo. Muitos têm a telinha já um pouquinho mais aberta, e aí tem gente que tem a facilidade maior. Então, Kardec explica no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, aquela questão 159, que geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela natureza, porque há tantas variedades de espécie de manifestação, porque os espíritos estão aí, eles podem pegar o ectoplasma, eles podem manifestar com uma faculdade física sua. Então a gente vê que há uma necessidade do espírito, e ele vem com esse corpo perispiritual moldado para essa situação. Uma pessoa com problema mediúnico deve ser encaminhada sem risco para uma reunião mediúnica? Olha, gente, na minha sinceridade, eu sempre falo isso. As pessoas falam, pai Pedro, quando a pessoa chega lá como médico, já quer botar para trabalhar. Não existe botar para trabalhar. Colaborar. Primeiramente, muitos de nós afloramos a mediunidade, damos comunicação e não tem ninguém para auxiliar. Num centro espírita é o lugar melhor que a gente tem, porque é dele próprio, o centro espírita, a doutrina espírita, o conhecimento e o cumprimento desses deveres. Então, o dirigente da casa tem que analisar cada médium que chega com as suas síndromes ou com as suas faculdades abertas e assim por diante. Então, ele tem que analisar. Não tem que botar numa mediúnica, porque a pessoa que está indo da mediúnica vê aquelas comunicação, e o mundo espiritual é o mundo do pensamento. Você ficar pensando depois do que você ouviu, vai atrair tudo de volta. Tem que haver um estudo, e um estudo acompanhado. Não pode só estudo. Tem que ter a prática. Entendeu? Tem que ter a prática, e nós precisamos muito disso. Não podemos descuidar da vigilância, né, Michele? Se a gente descuidar da vigilância emocional, aí tibimba, a gente vai sentir. Então, o estudo da doutrina, sobretudo o cultivo da auto-evangelização, deve ser uma parte integrante desse ser que está com a mediunidade despertada.
Temos que ir para alguém, para um lugar, uma casa séria, que as pessoas conheçam, não que esteja todo mundo estudando. Tem que ter alguém que conheça, que é um médico já experimentado, que conheça dessa situação. Porque senão a gente vai chegar lá para ficar estudando todo mundo. E aí? Quem é que vai me explicar os sintomas que eu estou sentindo? Vamos pegar Kardec. O livro dos médios, nem tem todas as faculdades que nós temos, está lá. Mas tem os princípios principais, estão lá. O desenvolvimento mediúnico, gente, guarda uma relação moral do médium. Eu preciso estar bem elevado moralmente para a minha faculdade desenvolver? Não. A mediunidade independe da moral do médium. Entendeu? Independe. Mesmo que ele esteja fazendo uso ou mal da sua mediunidade, a gente vê casos aí de médios que fracassaram, né? Porque chegou à tona o que ele estava fazendo de errado. Mas não diz respeito de que os espíritos estavam através dele ali, ajudando alguém numa cirurgia, assim por diante. A casa espírita é muito importante para os médios que estão despertando a sua mediunidade. Os grupos espíritas lá fora, pessoal, pode até ajudar, mas não tem a mesma capacidade, porque na casa tem toda a estrutura para ajudar a esse irmão. E tem que ter nessa casa reuniões mediúnicas. Não adianta você ir para uma casa espírita que não tem reunião mediúnica, você com despertar da mediunidade para assistir palestra. Você não vai conseguir assistir palestra, você vai ficar lá azucrinado, dando comunicação. A casa tem que ter uma tarefa mediúnica nela, para que você que está com despertamento mediúnico, está ali numa casa que conhece, sabe, está vendo, e tem que ter um médium com evidência para ajudar. Ajuda bastante, gente, bastante. Um bom doutrinador, com moral, para conversar, se fazer compreender e acessar esse médium. Olha quantos chegam numa casa espírita que não tem conhecimento nenhum, chega lá, se debate e acaba voltando para casa em depressão para fazer uma besteira. Qualquer pessoa pode incorporar um espírito, ou tem pessoas específicas para isso. Não é incorporar. Incorporar é uma palavra que se utiliza na Umbanda. No Espiritismo a gente fala assim, qualquer pessoa pode dar uma comunicação espiritual. Que incorporar quer dizer entrar no corpo, não entra no corpo, o espírito não entra no corpo. Ele se aproxima do seu corpo perispiritual. Esse corpo está aqui atrás, ó. Se aproxima, é um campo magnético, é sistema eletromagnético. Então, o que ele está sentindo, o médium vai sentir pelo sexto sentido. Então, qualquer pessoa pode dar comunicação espiritual de um espírito específico? Não. Os espíritos vão estar ligados àqueles que eles têm umas tarefas. Agora, poderá ele vir com outra pessoa que não tem tarefa nenhuma com ele? Depende. Se for algo de grande para falar ali, engrandecedor para aquele grupo, ele vem. A gente está falando do espírito de elevação. Mas um espírito inferior, ele vai estar em qualquer lugar que dê abertura. Entendeu, Márcia? Qualquer abertura. Então a gente precisa muito entender isso. Então um médium principiante pode participar de imediato de uma reunião mediúnica? Não é bom, não é aconselhável. Mas é bom ele saber e ver uma reunião mediúnica, não participar dela, ficar na assistência, ok? Mas não como médium. E tem que ser entendido para ele o que está acontecendo ali. Como bem exercitar a faculdade mediúnica, principalmente, né? A gente precisa entender isso. Antes de qualquer providência, a pessoa precisa entender o que é ser médium. Então é bom a casa ali já dar ali uma definição para ele, mostrar um livro para que ele leia e já escrever ele no próximo curso. Se tiver um curso na casa, já colocar ele na casa. E se tiver um curso já em andamento, colocar em andamento. Porque essa pessoa precisa entender. Porque senão, gente, as forças mediúnicas, é verdade. Não, olha, eu acho até uma falta de caridade a casa escutar isso e não ajudar a pessoa. Entendeu? É como está hoje as doenças aí, ó, vai para casa, se toma voltar, você vem para cá. Não, gente. Você está com a situação, tem que trabalhar isto. Tem que trabalhar. Como é que trabalha isso? Conversar com esse médium, fazer um atendimento com ele logo, fraterno ali, um NAI com ele, né? Aconselhar ele, entregar um livro, fazer o evangelho na casa dele, ajudar
e colocar ele aos pouquinhos para ele entender o fenômeno. Eu lembro que eu fui um atendimento de uma moça, trabalhava aqui no G. Barbosa, ela tinha tirado a roupa, estava na rua, sem roupa, e as pessoas pegaram ela, e tinha um senhor lá, que ele pegou 1 quilo de sal, e ela estava com a mão amarrada, porque ela queria sair, e ele dizendo, você vai engolir 1 quilo de sal, o espírito, não bote não, não bote não, você vai engolir 1 quilo de sal, e ela falando, né, na comunicação espiritual do espírito, e o espírito com medo de comer o sal. Isso é exorcismo, pessoal. Tem gente que ainda está pensando lá atrás, como era feito o exorcismo. Não é isto, cebola, pegar lá um pau ou pegar um sal, entendeu? Alho, não é isto. A gente tem que entender, e para isso precisa estudar, para compreender, para ajudar os outros. Existe os médios práticos? Existe, sem estudo nenhum. Entendeu? Como consigo compreender qual tipo de mediunidade que eu possuo? A primeira mediunidade, primeira faculdade que desperta da gente, pessoal, é a faculdade de intuição. Entendeu? A gente começa a ter a intuição. E aí, a gente começa a sentir o mundo espiritual, pelo sexto sentido. Gente, há uma consequência de eu interromper minha faculdade mediúnica? Porque a faculdade mediúnica, ela é nos dada para o nosso crescimento. Então, nós estamos com ela é os talentos que Jesus falou. Ou você enterra, ou você utiliza e multiplica. Porque você precisa, aí, pela lei da causa e efeito, sanar um passado seu. Precisa isto. E a gente precisa entender isso. E ao longo do tempo, mesmo com a descompensação metabólica, que eu estava falando aqui, energética, que está no perispírito e vai no corpo físico, tudo isso levando a estresse, a depressão. Você já viu uma pessoa com depressão? Como é que é? Não é isso que eu falei, ela fica no quarto, se chegar um parente ela não quer ver, não gosta de tomar banho, não quer ver luz, não liga nada, porque fica na escuridão, no quarto escuro. E aí produz melatonina, que é um hormônio sensorial, os espíritos se beneficiam disso. Porque o ataque espiritual, gente, é mais à noite. É mais à noite. Quando vai fechando a noite, a gente começa a produzir melatonina. E aí fica mais sensível à presença espiritual. Não é que eles deixavam de existir, estavam escondidos. Não. Muitos deles estavam ali perto da gente, a gente não percebia. Mas quando chega a noite, esse hormônio sensorial, que é melatonina, a gente começa a perceber os espíritos perto da gente. E a noite é terrível, né, gente? Quantos médiuns estão aí com a sua mediunidade reprimida? Com bloqueio induzido, aí, gerando o próprio psiquismo, tomando os taxa preta na vida, de excesso rigor, gente, acabando com o pâncreas, acabando com o fígado, com os rins, com a bexiga, com esses remédios tão fortes, porque nós não conseguimos entender. Entendeu? Não conseguimos entender, é o medo, né? É confuso, porque sem conhecimento a gente fica com medo, tem que estudar e participar melhor, entendeu? O 60 está com o curso online, todas as terças-feiras, 19h30, 21 horas. Procure depois, Michele, se inscreva, tem um grupo do Zap, se inscreva, ou se você estiver inscrita, procure assistir e entender. Então, gente, tem um depoimento de um médico, em um livro que eu estava lendo aí, Mediunidade e Medicina, a Síndrome da Mediunidade Reprimida, de Vitor Ronaldo, que é um livro muito legal, que também traz algumas mensagens no livro Mensageiros, de Francisco Cândido Xavier, que é um livro muito antigo, muito antes de Missionário da Luz. É assim, o depoimento de um médico, ele faliu por esse motivo, né? Tive medo de tudo e de todos. Vou falar, viu, Michele? Preparei-me o bastante para reparar os antigos débitos. E quando eu efetuei a nova mergulho na carne, aqui, e aí, fiquei inebriado com as coisas materiais, fiquei inebriado e esqueci desse chamamento, que houve um chamamento para mim, e eu não quis, e eu não aceitei, desconfiei de tudo, não acreditava no mundo dos desencarnados, sofri, e aí, quando eu desencarnei, cheguei no mundo espiritual, cheguei com meu sintoma de mediunidade reprimido, porque eu reprimi isto em mim. E aí, não fiz o que eu tinha que fazer, porque
A mediunidade traz esse punho da gente ressarcir o passado. Então ele perdeu a chance de modificar algumas coisas nele e na caminhada, no trilho do progresso espiritual. E ele não aceitou o chamamento. Entendeu, Michele? Ele não aceitou. Márcia, eu também gostaria muito, quando a minha mediunidade despertou, gostaria muito. Gente, então a mediunidade também pode chegar a um momento de estafa, porque nós temos o duplo etérico, a energia, que liga o perispírito ao corpo físico, e no corpo físico nós temos uma energia chamada fluido animal. Quando você bebe, quando você fuma, quando você passa a noite de sono, quando você tem uma raiva, você desprende energia fluido animal do seu corpo, e desprende também do duplo etérico, e começa a diminuir seu tempo no corpo físico. Então muitos médios estão estafados aí, porque insatisfeito, com problema na família, não dá certo com o namoro, não dá certo com o casamento, e aí vai várias situações. Tem muitos que chegam assim, eu não vou para a mediunidade porque meu marido não deixa, e aí sai do trilho da mediunidade e fica ouvindo esse marido que não deixa. Perde, gente, e vai chegar como médium falido e vai ficar culpando esse homem ignorante que não deixou você ir. Tem uma história de Joana de Anjos, né, como Cusa, que ela esteve naquela época de Jesus, esteve 3 vezes com Jesus, e Cusa não deixava ela ir para as reuniões com Jesus. Na época ela estava com o Divaldo pequenininho, foi até queimado na fogueira. E ela falou com Jesus, Senhor, ele não deixa acompanhar-te. Sofreu muito, até que Cusa desencarnou, e naquela época, pessoal, a mulher não tinha direito a nada. Se o homem morresse, todos os bens dela viravam para o Estado, e ela virava escrava. E era uma mulher da sociedade, virou escrava. Foi cuidar dos filhos dos outros, já estava grávida com um menino pequeno que era Divaldo. Até que teve aquela busca dos cristãos e ela estava ali, foi queimada. Ela não aceitou virar as costas para Jesus. Então, gente, temos que enfrentar. Existem vários tipos de mediunidade. E a maioria de nós, a mediunidade está como prova. É um tipo de mediunidade, a mediunidade com prova. Aí vem relacionamento, esse homem, essa mulher, entendeu? Nada dá certo, e assim por diante. Existe a mediunidade natural, o médium se desenvolve logo, com diversas situações, sem estudo, sem nada, e começa a dar comunicação, com as próprias sensibilidades psíquicas dele, em vários níveis ali, em vários níveis, e sempre, gente, com uma característica muito forte nos médios naturais. Começa como rezador, às vezes, ajudando um e ao outro, dando as comunicação e assim por diante. E muitos desses nem ficam em centro espírita, às vezes. Entendeu? Existe também a mediunidade de provação, entendeu? Essa mediunidade que a gente se reencarna com a condição mediúnica, um atributo que deve exercer na Terra para melhorar. E aí vem toda uma força contrária para você não ir. Eita, difícil, viu? Essa eu acho que é de todos nós, né? E a mediunidade de expiação é aquela gravíssima, né? Gravíssima, porque há erros excessivos de outras existências corpóreas nossas e a lei de causa e efeito. E a gente passa nessa lei de ação e reação pelo nosso livre-arbítrio, de planos em planos, e vimos aqui sofrendo como mediunidade. Ou podemos vir como Chico Xavier, missionário, né? Finalidade de trazer grandes benefícios para a humanidade, né? Bezerra de Menezes, Divaldo aí, são os médios missionários. Gente, temos que entender que tudo é energia. Tudo é energia. Se você pensa, o seu pensamento é energia. E poucas pessoas realmente não compreendem isso. E aí se interliga com outros. É como se tivesse
aceitando a pessoa no seu Facebook. Você se interliga em uma vibração, vai trazer aquela pessoa igualzinho a você, o que precisa ter, vai ressoar essa frequência, e aí, gente, o linguajar que é ensinado é o sofrimento. Se você, na sua energia, traz pensamentos bons, você vai trazer espíritos bons, aí, beleza, não mais sofrimento. Vai ter uma boa companhia, né? E assim por diante. Então a física quântica está bem forte com relação a isso. Forças invisíveis que criam no mundo físico muitas situações. E hoje os espíritos estão no umbral, criando clichês mentais e mandando por frequência. E você, como médico, quando tem um problema, uma perda de namoro, um emprego, que baixa a vibração, que emite a energia negativa, aí você perde a governança da sua mente, meu irmão. Vem aí as vontades de outro. IP de conexão. Conectou. Nós temos que estar conectado com quem? Com Deus, é lógico. Com Jesus. Como ele disse, Jesus no Evangelho de Mateus. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, com tua força, com todo coração. Segundo mandamento, lembra? O próximo, se conectar com Ele. O primeiro é esse, amar a Deus com todas as forças. Nosso IP de conexão tem que ser isso aí. Então, gente, qual as possibilidades de fazer gestão da sua própria energia? Como é que faz gestão disso aí? Você abre a porta para qualquer pessoa na sua casa? Ô, Vivi. Sintomas aí, né? Energia, emoção muito negativa, muito forte, por não conhecer o que é o fenômeno da morte. Gente, você abre a porta para qualquer pessoa? Ou você abre a janela? Abre a janela para o pânico, para a fobia social do pânico aí, né? Da pandemia. Abre a janela para o toque, transtorno obsessivo compulsivo, uma mania de limpeza, de manipular o outro. Ou abre a janela para a ansiedade, que gera pensamento sobre amanhã, está doido o que vai acontecer amanhã. Eita, será que eu vou encontrar a pessoa da minha vida? Eu vou casar, não vou casar, eu vou ficar desempregado ou empregado, e assim vai. Você abre a janela de baixa estima, de timidez, de preocupação excessiva, e ouvindo as opiniões dos outros. Por isso que eu bato na tecla, gente. Vá cuidar da sua vida, menino, menina. Aprenda que a vida é sua e ninguém vai viver por você. E muito menos sentir as suas dores. Aprenda. Abra a porta do seu coração para as boas vibrações. Mude a sua forma de pensar. Não seja prisioneira do seu pensamento. Declare as conquistas que você tem. Faça a decisão que você tem que sair ou ficar, ou ir ou partir. Tem no livro de Provérbios, 23:7, que eu anotei uma época, eu lembro desse, mais ou menos assim, se eu falar alguma coisa errada, vocês depois procuram, Provérbios 23:7. Assim como você pensa em sua alma, assim como você é. Sabendo disso, mude agora, definitivamente agora, a sua linguagem, pois a sua linguagem irá mudar os seus pensamentos, e os seus pensamentos mudarão as suas ações. Esse provérbio, para mim, é o máximo. Porque eu vejo tantas pessoas acorrentadas, incapazes de ser elas mesmas, porque segue comando de outros, que comanda a distância. Quem comanda nós, gente, é o nosso pensamento. E tem pessoas que ficam o tempo todo comandando a nós mesmos, né? A escolha é sua de estar com os espíritos negativos ou os espíritos positivos. Quantas vezes nos sentimos lutando sozinhos? Há uma diversidade muito grande de energias. Muitos não acolhem nem a própria profissão que se tornam, não sabem. O pessoal do Instagram está acabando o tempo aí, viu, gente? Vou voltar de novo daqui a pouco, viu? Para a gente finalizar, viu? Vou só encerrar e voltar. Daqui a pouco está acabando o tempo para vocês aí, viu?